Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a educação na antiguidade, né? Principalmente a questão da educação grega. Na última aula a gente tinha iniciado o assunto, né, e configurado um pouco, falado um pouco sobre a sociedade grega, né, como é que ela era naquele período. A gente sabe que a Grécia ela nunca constituiu realmente um Estado, como a gente entende, né? Igual, por exemplo, o Estado brasileiro, você tem a figura do Estado, a figura dos órgãos da União, a gente tem a figura do presidente, da Câmara de Deputados, e que governa o país inteiro, e o país é dividido em estados e estados as cidades. E as cidades têm uma certa hierarquia e ligação com o governo federal. Na Grécia Antiga não existia isso. Não existia uma ideia de Estado grego. O que existiam eram cidades-estados. E cada uma organizava a sua vida de acordo com as necessidades da própria cidade-estado. É, Cada cidade-estado era governado por um rei grego. E as cidades-estados da Grécia, né, ou seja, os gregos, só se entendiam como gregos porque falavam a mesma língua e tinham uma religião comum, né, ou pelo menos a maior parte dos ritos da religião eram comuns a todos os gregos. Então isso fazia com que os gregos se identificassem como os gregos, e eles se chamavam de povo do Hélade. Porém, cada cidade-estado se organizava, e falar em se organizar significa que elas tinham sistemas políticos diferentes, sistemas econômicos diferentes e sistemas educacionais diferentes. Tá? É, a Grécia Antiga, na verdade, ela vai ser uma civilização, uma das últimas civilizações que a gente tem dentro da antiguidade, talvez a primeira grande civilização da Europa. Na verdade, nós tivemos duas na Europa grandes civilizações, que foi o mundo grego e o mundo romano. A gente não esquece da civilização celta também, o pessoal da Europa, né, do norte. Mas os gregos eles foram muito importantes para a formação, inclusive, do pensamento ocidental. E aí eu não vou entrar nesse detalhe porque esse é assunto da professora Marcela, que vai trabalhar ou já trabalhou ou está trabalhando com vocês o mundo grego, né? Os pensadores gregos dentro da filosofia. A gente vai traçar paralelos, eu e a professora Marcela, porque a gente vai tratar de assuntos muito próximos. Não dá para falar de um mundo grego e de educação grega se a gente não falar da filosofia grega. Uma coisa anda junto com a outra. A pedagogia grega ela nasce também junto com o pensamento filosófico grego. A ideia do racionalismo grego, a lógica, a busca pelo conhecimento através da natureza, tudo isso vai refletir no ideal educacional grego. Então a gente sabe que a Grécia foi o berço da civilização ocidental e eles evoluíram de pequenas sociedades monárquicas, né, uma sociedade mais simples, até sistemas muito complexos de cidades-estados. E as cidades-estados elas tinham um comportamento que era conhecido como polis. Né? Então a cidade-estado, na verdade, era uma polis. E daí vem a palavra política. A polis ela representa as características culturais de um povo numa determinada cidade grega. A polis de Atenas tinha uma característica cultural. A polis de Esparta, que ficava a alguns quilômetros de distância de Atenas, tinha outra característica, que era outra característica política, outra característica educacional, outra característica cultural. Então, cada cidade-estado tinha a sua característica específica. E ao contrário dos orientais, que formavam a educação para contribuir a um Estado coletivo, a uma sociedade voltada a uma coletividade, que é o chamado modo de produção asiático. A gente estudou isso, né, nas últimas aulas, relembrando a educação no Egito, na Mesopotâmia, na China, elas tinham o objetivo de fazer o indivíduo, de uma certa forma, servir ao Estado coletivo. E esse Estado coletivo não era o Estado coletivo do comunismo ou do socialismo. É um Estado coletivo, de produção coletiva, mas está organizado em propriedades do rei, propriedades do comandante, da nobreza e propriedade da população. Só que a população produzia de uma forma coletiva para sustentar os estados antigos. Isso é muito comum. E a educação vinha de uma forma bem prática para poder manter esses estados funcionando. Na Grécia, a gente vai perceber uma mudança.
E a educação grega vai começar a se preocupar com o ser enquanto indivíduo, dentro da sua individualidade, dentro das suas buscas individuais. A ideia grega vai ser um avanço nesse processo aí, e vai ser um diferencial, digamos assim, dentro do modelo que a gente tem das cidades-estados antigas. E o que pensava a educação grega, né? O que pensava o modelo grego? O modelo grego era um modelo conhecido como paideia, né? A paideia era justamente o ideal de educação da Grécia, em especial de Atenas. Quando a gente está falando da Grécia aqui, eu estou usando mais como referência a cidade-estado de Atenas. E esse ideal de paideia era construir as habilidades e competências do indivíduo para poder exercer a cidadania quando ele crescesse. Tudo bem que a sociedade é muito importante, a sociedade grega, principalmente a sociedade ateniense, ela excluía muita gente da participação política e até mesmo da organização educacional. Escravo, estrangeiro, mulheres, muitas delas eram excluídas desse processo. Lógico, a gente tem alguns nomes de algumas mulheres que se destacaram, inclusive em Atenas, dentro da área intelectual, dentro da área filosófica, né? Tanto que a mentoria principal de Aristóteles, uma das mentorias de Aristóteles, era uma mulher. Era uma mulher grega, filósofa, que era mentora de Aristóteles. Então, assim, a gente tem alguns modelos dentro da filosofia grega. Mas, de forma geral, os atenienses excluíam uma grande parte da população desse processo. Lógico que alguns filósofos de Atenas eles vão tentar incluir. Por exemplo, o próprio Aristóteles e o próprio Platão, eles tinham uma característica que pensavam uma educação mais voltada para o ser, né? Independente da sua classe social, do seu gênero, né? Eles tinham uma visão, principalmente Sócrates, né? Até mais do que o próprio Platão. Platão acreditava que a educação e a filosofia podia construir a liderança de Atenas e a liderança grega. Por isso que no livro dele, A República, ele dizia que o comando da sociedade tinha que ser dado ao filósofo, ao rei filósofo. E podia ser uma rainha filósofa também, né? Platão é considerado um dos primeiros feministas da história. Apesar dele ser uma pessoa, do ponto de vista da democracia, antidemocrática, né? Platão era avesso à democracia, mas ele achava que homens e mulheres podiam participar igualmente do governo, principalmente no comando, porque a filosofia tocava o ser independente de sua classe, né? Então ele achava que uma camponesa poderia ser uma rainha filósofa da Grécia Antiga. Então a gente tem essa característica da educação grega, mas de forma geral, a paideia tinha o objetivo de transformar o jovem em um cidadão grego, em exercer plenamente a cidadania grega. Então, competências e habilidades como raciocínio lógico, argumentação, oratória, tudo isso fazia parte do currículo dos gregos. Pensar a cidade, pensar a polis, né? Pensar a comunidade politicamente organizada era um fator preponderante na cultura grega. E o que os gregos eles pregavam? E aí não é só Atenas não, tá? A maioria deles. Talvez Esparta um pouco menos, porque Esparta era uma sociedade que se vangloriava muito de cultuar o Estado, né? O espartano ele tinha uma cultura militar muito presente. Eles, inclusive, também rejeitavam um pouco a democracia ateniense. Então a gente já muda um pouco aí a perspectiva em Esparta, mas em Atenas e em muitas cidades gregas, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que os gregos pensavam a liberdade política, né? A grande importância do mundo grego é pensar a liberdade política dentro e fora do Estado. Então a liberdade de se reunir e decidir quais os caminhos da cidade é importante no processo educacional do grego. O grego tinha que ter liberdade política. E aí a liberdade de expressão política do grego também. Então essa é um dos grandes fatores do processo educacional, né? Lógico que esse ideal grego vai transcender o tempo.
guardadas as devidas proporções de tempo e de sociedade. A gente tem isso em pensadores brasileiros de educação, né? De pensar a educação como um elemento de liberdade do ser, inclusive de liberdade política do ser, né? Então, isso atravessou o tempo, esse pensamento grego. A segunda questão é educar, é preparar o indivíduo grego para a cidadania. E o que é a cidadania? É viver de acordo com as leis da cidade. Platão, por exemplo, principalmente Platão, ele pensava uma cidadania, ele procurava, ele e Aristóteles, eles procuravam uma cidadania baseada no conceito de felicidade do ser, né? Então, para eles a felicidade era que o ser pudesse exercer, que o homem pudesse exercer, o indivíduo pudesse exercer o seu trabalho dentro da sociedade e dentro da comunidade, de acordo com as suas habilidades e de acordo com a sua capacidade de fazer alguma coisa bem feito. Então você deveria se ocupar exatamente daquilo que você fazia bem. Era isso que traria felicidade e construiria também o processo de cidadania, além do processo de educação. O outro ponto que eles pegavam como objetivo educacional era que a educação serviria como desenvolvimento intelectual da personalidade. Então, para eles, a educação era fundamental para elevar o homem à sua personalidade intelectual. Isso significa capacidade de decisão e liderança. Então, o mundo grego treinava o ser, né? Educava o ser, melhor falando do que treinar, educava o ser para entender o seu papel intelectual enquanto formador de sua personalidade, né? Tomadas de decisões, fatores como, por exemplo, raciocínio, capacidade de lógica. Então, tudo isso vinha de encontro. E aí eu vou entrar na seara da nossa amiga professora Marcela. O desenvolvimento da filosofia, então, na Grécia, principalmente em Atenas, que vai ser o local berço, praticamente, do ramo mais forte da filosofia. Apesar da gente ter a escola de Mileto, a gente ter a escola mobilista, agora a gente tem a escola de Atenas, que ela é muito forte também, com Platão como um divisor de águas. Tá? Aliás, eu vou recomendar, se a professora, desculpe, entrar aí na seara da professora Marcela, eu acredito que ela vai recomendar também alguma leitura sobre Platão, alguma coisa, ou pelo menos comentar nas aulas. Eu também vou recomendar para vocês a leitura de um aliás, não, vou recomendar para vocês um filme, tá? Para quem quiser ver, um documentário que tem no YouTube sobre a República de Platão, tá? É uma síntese, vou deixar para vocês pelo Jacad. Eu acho que pelo Jacad fica melhor. Enquanto o mundo grego pensava num indivíduo que tinha características de liberdade, né, fundamentalmente de liberdade, é o ideal grego, né, os gregos pensavam tanta liberdade do homem que eles não permitiram nem aos deuses serem perfeitos, né? Os deuses gregos, eles tinham características mortais. Então a liberdade deles era um fator preponderante no processo educacional. Mas aí a Grécia entra em declínio, né? Mas está surgindo na Itália uma nova civilização, que são os romanos. E os romanos, eles bebem muito do pensamento grego, né? Se a gente olhar o item 1 aí da característica dos romanos, a gente tem o homem como ser racional. Isso é grego, né? A ideia de viver de acordo com a razão era fundamental. Só que os romanos, eles tinham uma característica importante também. A educação romana, ela visava fundamentalmente servir ao Estado romano. Tá? E aí a gente vai ver a diferença do grego para o romano. Tá? O mundo romano vivia dois princípios. O homem é um ser racional, ou seja, o homem, pela razão, né, pelo oratio, a capacidade de raciocínio, né, que é encadear logicamente, entender o mundo de acordo com a realidade da natureza, a physis, ele acreditava que era assim que deveria encaminhar o processo educacional. Viver era viver de acordo com a razão. Só que a gente tem, né, essa sociedade que ela durou muito tempo, né? Ela durou basicamente 1000 anos, né? Aliás, dura mais do que 1000 anos, 1300 anos, o Império Romano. E a história do Império Romano é dividida em três grandes fases: a monarquia,
a República e o Império. A época do Império é a época de expansão máxima de Roma. Ela está tomando todas as fronteiras da Europa, né? Ela está expandindo, ela já atravessou para a Ásia, já está dominando as áreas da Ásia, né? A região de Judá, aí os leitores aí dos textos bíblicos conhecem bem essa parte, né, da história romana, quando eles conquistam lá a região das comunidades judaicas, né, chega até as regiões da fronteira da China, transformam em províncias, daí a província de Judá, que era uma província romana, e o norte da África. Então eles vão tomando um território imenso. E para isso, obviamente, eles precisavam ter um corpo de indivíduos, né, de cidadãos patriotas. Então o motivo da educação romana era criar o patriotismo. Só que não se reduzia só a isso, tá? Educação romana, nós temos alguns princípios. Em primeiro momento, o romano se preocupa fundamentalmente em educar o filho de forma prática e social. O que isso significa? Primeiro é o direito do pai, né? O pater iuris, né? É direito do pai educar o filho de acordo com o que ele quer. E estou dizendo o pai mesmo, não é o pai e a mãe, é o pai. Ele poderia relegar o direito de educação do filho à mãe, tá? Mas a função primordial de educação em Roma antiga era do pai. Por quê? Porque eles tinham um comportamento, ou um ethos. O ethos é o comportamento cultural, psicológico de uma sociedade, né? O comportamento, as formas de ver o mundo que organizavam o comportamento. Então, o ethos deles, né, dos romanos, eles são patriarcais, né? O homem comanda a sociedade. O romano tinha isso muito forte. Então, a característica mais importante da educação a princípio, ou seja, nos primeiros momentos de vida da criança, era uma educação através dos princípios do pai. E aí a educação visava construir soldados para manter a força do Império Romano, né? A força bélica, né? Ir para a guerra ou manter patriotismo. Se tivesse em guerra, você teria pessoas que poderiam ser soldados. E eles seriam soldados por vontade própria. Era uma construção ideológica sobre aquelas pessoas. Então a gente tem os soldados romanos e a gente tem um grupo também que geralmente era formado por escravos, mas não só escravos, pessoas pobres, que eram camponeses que mantinham a agricultura. E esses aspectos educacionais também visavam manter uma tradição chamada mos maiorum, que é o princípio maior, que era subordinar o indivíduo à república, né, que é o res publica, a coisa do povo. É o culto ao Estado, é o patriotismo. Então eles acreditavam que a coisa que havia de mais importante de Roma era o Estado romano. Então eles davam a vida por ele, né? O Estado acima de tudo. Então essa é uma característica muito forte do Império Romano. Só para a gente fazer uma analogia, a gente tem correntes políticas que mostram que o Estado está acima de todos, né? Você vê jargões sobre isso. Os primeiros a definirem essa cultura no Ocidente foram os romanos. Os romanos, sem sombra de dúvida, criaram uma ideia muito forte de que o Estado estava acima da vida dos cidadãos. E isso passou-se para outros momentos históricos. Por exemplo, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, comparem os estandartes romanos, é só digitar no Google estandarte romano, e os estandartes nazistas. São iguais. O nazismo se inspirou no mundo romano para ter o culto ao Estado, né? O Hitler falava do Terceiro Reich. O Terceiro Reich é o terceiro Estado alemão. Para o Hitler, o Estado alemão duraria 1000 anos e o Estado alemão estaria acima da população. E aí nós temos o fascismo italiano também, né? O fascismo na Itália tinha a mesma característica, que vai seguir esse princípio, ou seja, o Estado acima de tudo. O Estado é mais importante que a vida do indivíduo. Então, essa é a grande ideia, né? Tanto que existe uma briga entre os liberais, que acreditam que o valor individual está acima das decisões do Estado, e existe os grupos que são ligados à ideia do Estado acima da questão dos indivíduos.
tá? Então a gente tem esse debate até hoje. Isso foi construído em Roma. E isso é construído na educação romana. Ok? Tranquilos? Vamos lá. A educação era, isso eu já falei, patriarcal, né? Desde o seu início. Só vai começar a ter flexibilizar isso no século II a.C., né, que transfere para a mãe o direito de educar, mas mesmo assim ainda sob uma tutela patriarcal, tá? Então, assim, quase que toda a história romana, a ideia da criação da educação mesmo é do homem. Aos 7 anos, né, no caso das legislações que apareceram no século II, a mãe cria desde o nascimento, se o pai permitir, até os 7 anos. Depois ele retorna ao pai, e o pai, a partir dos 7 anos, é que vai formar a concepção moral e cívica desse indivíduo, ou seja, os valores que eles vão levar para a vida toda. Né? Então, é assim que a educação romana se fazia. Tinha escolas? Tinha. Tá? Eles iam para a escola, eles estudavam uma série de conteúdos e disciplinas da sua época, da época deles, mas tinha essa questão da família como um elemento educador muito forte. Roma privilegiou o conhecimento prático e organizador em detrimento do teórico especulativo. Então, ao contrário dos gregos que se preocupavam com a filosofia, os romanos estavam preocupados com questões muito práticas, coisas da guerra, né? Eles estudavam lógica, matemática, para organizar exército, né? Ou construir prédio. Então a coisa era muito prática. Discussões metafísicas, eles tinham até um valor, mas não era o primordial. Eles valorizavam o negócio e não o ócio, como os gregos. Né? O que é o ócio? O ócio é fundamental para a filosofia. O ócio é o momento que você não está ocupado com o mundo material, então você tem tempo de refletir sobre as coisas. E negar o ócio, ou seja, hoje em dia a gente fala que o cara que está ocioso, né, está vagabundando. Hoje é um antivalor. Para os gregos era um valor. Porque você só consegue refletir profundamente sobre a vida e sobre a existência, sobre as coisas, se você tiver ócio. Se você está trabalhando o tempo todo, tá naquilo que eles chamavam de negócio, uma negação do ócio, você não tinha tempo para reflexão. Né? Então, daí vem a palavra, inclusive moderna, negociar. O que é o negócio? Negócio é típico do mercador, né? Hoje do capitalista. O capitalista está preocupado em ter lucro o tempo todo. Ele está o tempo todo ocupado no trabalho, trabalhando o tempo todo. Então é a negação do ócio, é o negócio. Né? Então os gregos, os romanos, eles tinham essa característica também de valorizar mais o negócio que o ócio. Assim, movido pela necessidade prática, o romano levou ao máximo o poder de agir. Falar, agir e mesmo pensar nada mais era do que uma ação em potência, né? O coagitatio, né? Que é o ato de pensar. Daí vem a questão da consciência. Então eles chegavam a um poder, né? Alguns poderiam se elevar ao nível de consciência, que é falar, agir e pensar ao mesmo tempo. Isso era o comando, era o que se esperava da elite, da educação da elite romana. E dentro dessa estrutura toda de Roma, quais as competências deveriam ser alcançadas? Né? A gente tem algumas competências. O perfil ético, que era construído pelo pai e também pela escola, baseava em 3 virtudes fundamentais, que são os objetivos máximos do currículo romano. A pietas, ou pietas, né? Piedade, que se refere aos deuses, à família, e a compaixão para com os vencidos. Né? A piedade é uma referência aos deuses mesmo. Os deuses eram, às vezes, piedosos com os seres humanos. Então, era a inspiração divina do mundo romano, né? A piedade. A família, que é o momento de perdoar os excessos da família, e a compaixão para com os vencidos. As outras, né, dentro dessas propostas, você tinha, né, das chamadas, né, pietas, você tem as humanitas, as magnanimitas, e que são as duas divisões, né, que são as duas divisões de piedade aos vencidos, né, a humanidade e a
pretensão de um valor maior, né? Uma moral maior e uma questão até divina, né? Animitas tem a ver com o termo romano alma, né? A grande alma, o grande perdão ao inimigo, né? Você ser valoroso frente ao seu inimigo. A segunda das três virtudes cardeais era a fidelidade, fides, né? A lealdade, principalmente ao Estado, né? Relativo aos pactos políticos, militares, individuais, sentido de amizade, contratos, né? Então, a lealdade de você cumprir os seus compromissos com a palavra dada. E a terceira coisa que a educação tinha que formar é a gravitas, né? Que é a dignidade do ser, né? Que é a expressão do domínio a si mesmo, né? Você não cair em prejuízo social, você manter a sua dignidade, né? Capacidade de enfrentar situações imprevistas, resiliência, serenidade, né? Na hora dos problemas. Então, era uma proposta desse ideal da educação grega. Então se juntava o pilar piedade, lealdade e dignidade como elementos máximos, objetivos máximos da educação grega. Então tinha que formar o cidadão para isso. Essas eram virtudes específicas daqueles que deveriam exercer a autoridade legítima do Estado, né? O iustrum imperium, né? A autoridade máxima do império. E também comandar o exército e a república. Então, vocês podem perceber o seguinte: há uma elitização no processo de educação em Roma, e que é uma característica básica de quase toda a história da humanidade até a história recente, né? A história da educação popular ela é muito pequena, ela é muito curta em relação a todo o processo educacional que se teve, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Vocês vão ver que isso é replicante em outros momentos, de você ter uma educação voltada mais para o comando e para a elite. Só para a gente fazer um quadro comparativo aqui, né? Entre o helenismo e o pensamento de Roma, na Grécia, a educação helênica ou helenística, você educava para a erudição do indivíduo, né? A erudição é o que? O conhecimento, conhecer todas as coisas, ou o máximo delas. Pessoa erudita é uma pessoa que conhece as coisas, né? Tem conhecimento sobre os elementos que formam o mundo. Já para Roma é uma educação civilizatória, né? Para o coletivo e para você pensar esse coletivo sobre o guarda-chuva do Estado, sobre a proteção do Estado. Essa é a diferença entre um e outro. E agora, já para a gente ir terminando aí o nosso tempo, né, de aula em vídeo, educação na Idade Média, né? A Idade Média ela é um período histórico europeu que vai da crise do Império Romano no século V, né, por volta de 476 a.C., depois de Cristo. A capital do Império Romano, a cidade de Roma, caiu na mão de invasores que na verdade invadiram o império inteiro, né? Foram milhares e milhares de pessoas famintas, né, que vieram da Ásia, comandadas por líderes, por reis, que formavam os chamados povos bárbaros, né? E eles viviam nas fronteiras romanas até que a situação ficou insustentável e Roma começa a ter as fronteiras ruídas. E a partir do ano 200 depois de Cristo até 400, nós tivemos invasões em todo o território. Foi violento, e o que resultou dessa briga do Império Romano com os bárbaros foi o que nós chamamos de Idade Média. Idade Média vocês veem muito em filmes. É aquele período de cavalaria, de castelos. É o momento que a Igreja Católica está tentando exercer o poder hegemônico na Europa. Pelo menos o poder oficial passou para as mãos da Igreja. A Igreja era a instituição que mais tinha poder na Europa. Aliás, deixo uma outra dica, tá? No final dessa unidade, eu espero que a gente até retorne ao nosso ambiente físico também em breve, que aí eu posso passar até esse filme para vocês em sala. Mas para quem quer adiantar, assista um filme chamado O Nome da Rosa, tá? A gente vai estudar sobre isso no final da Idade Média, vai ser importante para a gente entender a educação iluminista. Tá? É um filme muito bom, é um clássico, não é um filme novo,
mas é um filme que faz a gente refletir sobre o final da Idade Média, uma briga entre o pensamento racional moderno e o dogma da fé, muito característico da Idade Média. Então, com a destruição do Império Romano, o antigo Império Romano se fragmentou em centenas de pequenos reinos, né? E esses reinos aqui, eles... Deixa eu pegar aqui uma setinha, deixa eu ver se tem aqui opções de ponteiro, marcador de texto, aqui ó. Eu estou aqui, né, com a destruição do Império Romano, o antigo império se fragmentou em centenas de pequenos reinos que formaram parte dos países modernos. Então isso significa que, né, a gente tem a Constituição de 1000 anos na Europa com um monte de reinos fragmentados na Europa como um todo e a Igreja tendo um poder acima desses reis e consolidando o chamado Império Papal, né, o Império do Papa. Agora, como é que era o sistema de educação nessa Idade Média? Como a Igreja acabou dominando a formação cultural do europeu de forma geral, então a gente tem um domínio da Igreja, logicamente, também da Igreja cristã, né, que depois vira a Igreja católica medieval, sobre a educação. Tá? E o principal objetivo da educação era formar bons cristãos, tá? Que sejam tementes a Deus e que possam voltar às suas atividades intelectuais à glória da divindade, né? E geralmente a educação ela tinha algumas características específicas, né? Transmissão de técnicas adquiridas. Na agricultura, por exemplo, as poucas técnicas que tinham na agricultura eram transferidas por uma educação informal. Muita gente era analfabeta na Idade Média. Nós tivemos poucas experiências de governos que realmente implementaram algum sistema educacional. A gente talvez dê exemplo aí de Carlos Magno, que era um rei do Império Franco, que vai formar a França. E no meio da Idade Média, né, ele vai ser um dos primeiros a fundar, um dos reis fundadores, uma das dinastias fundadoras do Império Franco, e ele era totalmente analfabeto. Só que ele foi um dos reis da Idade Média, talvez um dos poucos, que se preocupou com a questão da educação popular. Então ele começou a tentar abrir escolas em todo o Reino Franco. Talvez isso explique, essa questão da França ter um envolvimento com a questão educacional. Talvez esteja lá na raiz da formação. Enfim, é uma coisa que de repente dá para pesquisar, fazer até um TCC aí histórico, né? As raízes da formação intelectual francesa e o governo de Carlos Magno. É bem interessante. Então a gente tem uma transmissão de técnicas adquiridas pela educação informal, e a educação formal era aquela que procurava criar uma formação religiosa e desenvolver basicamente dois conhecimentos, né? A leitura e a escrita do latim, que era a língua oficial da Europa. Então, se alguém quisesse conversar alguma coisa de forma a passar além das línguas e dialetos nacionais, falava-se o latim. O latim é uma espécie do inglês hoje, é a língua padrão internacional. Então, havia em desenvolvimento como falar, refletir, que era pensar na própria existência, principalmente questões religiosas, pensar de forma geral, debater e concluir. Essas eram as características que se pensava desenvolver na educação medieval. Então, quais são os elementos fundamentais na Idade Média? Quais são os objetivos educacionais aí de desenvolvimento? Competências e habilidades. Capacidade de falar, refletir, pensar, debater e, enfim, concluir um assunto. Mas isso não era para todo mundo, não. Isso era só para alguns poucos. Nem mesmo os nobres tinham acesso a uma educação. Essa educação era meio que escolhida pelos membros da igreja. Havia alguns pobres, né, órfãos, que eles encontravam no seio da igreja a família. Né? Eles viviam ali porque eram abandonados, a igreja ia lá e incorporava aquele órfão. E se ele tinha uma habilidade, era desenvolvida essa habilidade na educação do seio da igreja. Então a gente aparecia ali grandes copistas, grandes interpretadores dos textos filosóficos gregos. Então aparecia muita gente que era oriunda também de classes populares. Mas você tinha também filho de nobres, né, etc. Né? Então a gente tem
uma educação espalhada, mas muito restrita, extremamente restrita, tá? A um pouco grupo na Europa que tinha acesso. E qual era o currículo básico da educação na Idade Média? Eles se dividiam em dois grandes grupos, né? O trivium e o quadrivium. Né? O trivium geralmente eram a que a gente chama de educação mais formada nas exatas, e a gente tem o outro aspecto que é mais humanístico. Tá? Então eles estudavam gramática, ou seja, o latim, dialética e retórica, que era para discutir e refletir, tá? E debater. Dialética fala de contrários, né? Dialética é uma prática, o diálogo vem daí, né? A dialética achava que tudo na realidade era movimento. A retórica é a capacidade de falar bem, né? Falar claro, para todo mundo entender. E eles tinham as matérias, o latim lá embaixo, né, no currículo, que não podia deixar de faltar, o estudo do latim. E tinha as matérias que eram voltadas mais para matemática. Geometria, aritmética, lógica e música. Então eles começaram a estruturar o curso deles em dois grandes grupos, né? Aqueles humanísticos e as matérias exatas, as matérias da humanidade e as matérias mais exatas. E durante todo o período medieval existiam locais para estudos, tá? Esses locais eram paróquias, monasteiros, as escolas palatinas, né? Os mosteiros, desculpem, falei da questão monástica, os mosteiros, as escolas palatinas e as universidades medievais. As paróquias eram para a formação de padres, né? Geralmente era um estudo bem básico, ensinava temas religiosos que o padre poderia passar para a comunidade. Era mais ou menos a formação sacerdotal. Geralmente uma população analfabeta, então assim se formava o padre para trabalhar com aquela população com baixo grau de experiência educacional. Você tinha as escolas monásticas, eram extremamente importantes, porque elas funcionavam dentro dos mosteiros. Elas eram totalmente reclusas, tinham escolas monásticas que era difícil ter o acesso lá dentro, e era onde viviam os monges. Geralmente os monges comandavam a parte intelectual da Europa. Eles passavam a vida estudando, era lá que funcionava as melhores bibliotecas do mundo medieval. Geralmente os textos eram copiados à mão, você tinha livros inteiros, Bíblia, trabalhos com 200, 300 páginas, 500, 1000, copiadas à mão. Então você tinha lá os copistas que todos os dias trabalhavam copiando os textos. E ali também se discutia muita filosofia. Tá? Então valorização do trabalho, da disciplina, acordar cedo. Então a gente tem essas coisas do mosteiro. Né? Nós temos um professor que teve uma experiência, nosso professor querido aqui, que teve uma experiência de viver também no mosteiro durante 2 anos, e ele relatou para mim como é que essa questão da valorização do trabalho, da disciplina. Então isso aí é bem característico dos mosteiros, principalmente os mosteiros católicos. A gente tinha na Idade Média as escolas palatinas, com o objetivo de uma formação muito mais ampla do indivíduo, né? Ali é que entrava o trivium e o quadrivium, que eram os dois grupos que você acabava estudando na Idade Média, que são as exatas e as humanas, e aí era mais aberto, tá? Era para filho de nobre, ou para alguns pobres, mas que de alguma forma conseguiam ter acesso a essas escolas palatinas. A palavra palatina vem da nobreza, né? Palatium, né? Vem da onde morava a nobreza, onde ficavam as pessoas estratificadas. E as universidades medievais eram aquelas que concentravam o ponto máximo da função intelectual europeia. Controlada pela igreja, as universidades medievais tinham o objetivo de levar os estudantes a uma reflexão mais profunda de temas como filosofia, ciência medieval, obviamente, questões religiosas profundas, teologia. Então, nas universidades, os estudantes, que eram chamados de universitas, né, eles podiam estudar e se aprofundar com seus mestres. Quero passar para vocês uma pessoa que vocês têm que pesquisar, que foi um grande educador medieval. Ele era monge, né, ele era professor universitário, chamado Pedro Abelardo. Depois vocês procurem na internet, no Google, um pouquinho da história de Pedro Abelardo. Ele era um professor medieval, ele tem uma história muito interessante, tá?
E os alunos na Idade Média, né, geralmente eles vinham da nobreza, como a gente já falou, né, mas você tinha também de camadas sociais um pouco menores, né, e os nobres é que decidiam quais os filhos que iriam para a área militar, para a técnica e para formar, para ser padre. Geralmente, o filho mais velho ia ser militar e comandante do feudo, das propriedades. O filho, o segundo, geralmente que vinha, ele vinha para as escolas mais técnicas ou ele vivia numa educação mais palaciana, né? Entrava para as artes aí da música, da poesia ou da parte técnica para a guerra, na engenharia. E os mais novos, geralmente eles iam para a formação religiosa. Então, geralmente nas grandes famílias, você tinha o comandante, né, o senhor feudal, que tinha formação militar, era o cavaleiro. Você tinha alguém que era ou cardeal, ou bispo, ou um padre, mas que tinha uma influência muito grande. E você tinha também alguém na área técnica para poder organizar também as questões práticas da Idade Média, construção de castelos, né? Na verdade, o cara não construía, ele comandava os servos para construir. Então, eles dominavam muitas áreas do conhecimento. Então, uma família medieval, uma família nobre medieval, tinha braços em sistemas diferentes de domínio e todos eles voltados a um processo de educação diferenciado. Os camponeses não tinham recursos, né? Mas eles tinham pouco acesso, né? Não é que eles não tinham acesso à educação escolar, mas eles tinham muito pouco acesso. A maioria ficava realmente sem ler e sem escrever para a vida toda. E aí a gente tem essas características. As universidades elas começaram a mudar quando começou a reaparecer o comércio na Europa, já no final da Idade Média, quando aparece a burguesia. E aí vem para fazer contrato, para fazer comércio, para fazer emprestar dinheiro, tudo isso precisa de conhecimento técnico. Aí começou a aparecer as faculdades de Direito, faculdade de Medicina na Europa, principalmente com contato com os árabes. Os árabes têm um importante histórico, na Idade Média, obviamente, né, eles têm um importante histórico de conhecimento médico que foi herdado dos gregos. Então, assim, a Europa teve um momento de crise muito grande, que foi a peste negra, e o europeu basicamente não sabia o que fazer. Né? Estavam atribuindo a uma desgraça divina. Né? Deus mandou uma praga, está matando todo mundo. E médicos orientais que chegaram nas universidades, Avícenna, Averroes e outros, né, que eram médicos orientais do mundo muçulmano, persas, eles chegaram no Ocidente e eles começaram a estudar o processo e começaram a mostrar uma medicina mais racional do que aquela praticada na Idade Média. Né? Então a gente tem essa característica aí. Então a burguesia mudou um pouco esse processo quando ela começa a aparecer. Tá? Muitos burgueses, por terem dinheiro, direcionavam os filhos para estudar o direito principalmente. E aí era importante a Universidade de Coimbra, a universidade mais antiga da Europa é a Universidade de Coimbra, em Portugal. E o curso de Direito mais importante da Europa é o curso de Direito de Coimbra. E lá que grande parte da elite burguesa, né, dos comerciantes que estavam despontando, que estudavam. A gente tem também, Portugal não podemos esquecer que foi o primeiro Estado nacional da Europa e eles dominaram o comércio com as grandes navegações no século XV e XVI. Tanto que o Brasil foi descoberto, ou foi descoberto não, né? Ele foi se apropriado pelos portugueses, porque já tinha gente aqui morando, então, na verdade, ele foi descoberto pelo europeu. O europeu que descobriu que tinha gente aqui, né? Mas eles dominaram aqui e levaram mercadorias, um monte de coisa para a Europa, para vender. Então, os portugueses tinham essa característica de comércio. Então, as faculdades tinham o objetivo de criar contratos, de estudar contratos de justiça, de organização, de propriedade. Então, a educação foi mudando com o tempo. E aí, para a gente terminar, né? A gente tem uma imagem medieval aí, muito interessante, né? A questão do pecado. A gente pode ver essa imagem. Na Idade Média, o corpo era considerado um pecado muito grande. Isso aí passava pelo processo educacional também. O desprezo ao corpo. O
corpo é o elemento do pecado, o corpo não pode ser bonito, não pode ser olhado, mas ao mesmo tempo você tem um mundo laico também, você tem um mundo medieval laico e o mundo medieval que está envolto também em questões humanas, com tradições do povo celta, do povo ibérico. Então a gente tem muita coisa nesse sentido. Então, na Idade Média, a educação tinha um sentido de preparar o homem europeu para viver no mundo espiritual judaico-cristão. Então, se enquanto na Grécia a questão era a liberdade e em Roma a questão era o Estado, na Idade Média do século V ao XV da era cristã, na Europa, a grande preocupação era viver o mundo espiritual, desenvolver habilidades e competências que possam garantir a manutenção da ordem estabelecida e suas relações sociais, né? E aí você tem a sociedade tripartite. Os nobres comandam, é a ponta mais alta da sociedade, a elite. Abaixo deles, aliás, nem é a nobreza, né? A igreja está acima. Aí vem a nobreza e abaixo o povo, né? A igreja reza, o nobre defende e o povo trabalha. E para eles, naquela época, a pobreza era um grande dom espiritual. Se você era pobre, significava que você estava abençoado. Eles acreditavam muito nessa questão de que o sofrimento do pobre na terra era justamente a redenção dele no céu. Então, se você for pobre aqui, for humilde financeiramente e intelectualmente, você tinha o céu já alcançado. Agora, você tinha uma galera que estava rica, que eram os nobres. E você tinha a igreja também, que tinha propriedades. Como é que os nobres iriam se salvar? Iriam para o inferno? Aí você criou uma sociedade de caridade. O nobre doava para a igreja através do dízimo e a igreja fazia benefícios sociais para os pobres. E assim nasceu a sociedade feudal, que era a sociedade de caritas, né, de caridade, aonde pela educação voltada por uma questão espiritual se justificava as hierarquias aqui na Terra. E a gente encerra por aqui, né? Isso aqui é 2 perguntas para vocês pensarem. Que diferenças existem de forma geral entre a educação grega, romana e medieval? E o que consistia o trivium e o quadrivium? Vocês podem fazer a pesquisa depois, tá bom? Aqui nós temos algumas referências que vocês podem achar até na minha biblioteca. Vocês podem ter acesso aí pelo portal, na minha biblioteca. Procura o livro História da Educação, da Cristiane Moraes, do Paulo Giraldelli, né? História da Educação. Tem outros também, vocês podem buscar outros livros de História da Educação geral. Ok? Um abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula.